E assim como Deus falou comigo, eu creio que Ele vai falar contigo. Pega a sua Bíblia, se posicione com a Bíblia na mão. E o tema do nosso estudo, do nosso ensino hoje é: se posicione e defenda o que Deus te deu. Amém? Você pode repetir isso aí? Se posicione e defenda o que Deus te deu. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ler a palavra de Deus então? 2 Samuel, livro de 2 Samuel, capítulo 23. Livro de 2 Samuel, capítulo 23, o verso 11. E vamos ler o 12 também. 2 Samuel 23, 11 e 12. Que diz assim, já acharam aí, amém? Diz assim: e depois dele, Samá, filho de Agé, o Herarita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Aleluia! Essa é uma palavra maravilhosa que Deus falou ao meu coração hoje e me fez pensar no posicionamento. O quanto é importante nós sermos posicionados na vida, seja em qualquer área que for, onde Deus nos colocar, a gente se posicionar verdadeiramente. E aqui eu trouxe a história desse homem de Samá. Samá, ele fazia parte, ele estava entre os 37 valentes de Davi. A palavra de Deus fala aqui no livro de 2 Samuel, o capítulo 23, conta sobre esses valentes que estavam com Davi nesses últimos momentos aqui, né? E Samá, ele teve uma atitude de posicionamento. Aleluia. E posicionamento, se posicionar, requer atitude. Se posicionar quer dizer que você precisa sair do comodismo, sair do bem bom, né? Sair da moleza. Se posicionar quer dizer que você precisa enfrentar o que está à tua frente. Exige conhecimento. Se posicionar exige conhecimento. Se posicionar exige buscar alcançar algo. Algo que previamente foi planejado. Não adianta você só sonhar e aguardar que vai acontecer. Você precisa se posicionar para correr atrás do teu sonho. E esse sonho, ele precisa ser planejado, projetado. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Quando nós conseguimos valorizar o que temos, nós sabemos nos posicionar. Pega água para mim, por favor. Essa daqui tá. Quando nós conseguimos valorizar o que nós temos, nós conseguimos ou nós sabemos nos posicionar. Então, essa história que nós lemos aqui, eu vou ler mais uma vez aqui o verso 12, que diz assim: este que em Samá se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Aleluia. O posicionamento de Samá aqui me chama a atenção, porque ele se posicionou, no versículo 11 diz lá que o povo fugiu com medo dos filisteus. Quando os filisteus viram aquele pedaço de terra, desejaram aquele pedaço de terra que, olha, no versículo 11, se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Ou seja, um lugar que
que traria o sustento para aquele povo. E os filisteus vieram e se posicionaram ali para tomar para eles aquele pedaço de terra que era do povo de Israel. E aquele povo, com medo dos filisteus, fugiram e abriram mão do que Deus havia dado para eles. Aquele povo fugiu e deixou para lá o que Deus tinha colocado nas mãos deles, para ser deles. Então, este, pois, que é o Samar, ele se coloca no meio daquele pedaço de terra e o defende. E a Bíblia fala que ele feriu os filisteus. Se a Bíblia fala mais acima que os filisteus se ajuntaram numa multidão, você consegue imaginar comigo a coragem de Samar? A coragem desse homem de enfrentar uma multidão sozinho. Porque a Bíblia diz que ele se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. E feriu os filisteus. E aí a gente vai ver aqui que Samar olhou para aquele pedaço de terra que Deus havia dado para o seu povo, para eles, e valorizou aquilo. Quando nós valorizamos o que Deus nos dá, nós nos posicionamos para cuidar, para guardar, para não deixar que outro venha e tome, para não deixar que outro venha e leve, para não deixar que o inimigo entre e bagunce. Porque eu me posicionei e entendi que Deus me deu aquilo. Então, para Samar foi isso. Na hora que ele viu aquele povo chegar naquele pedaço de terra cheio de lentilhas, ou seja, um lugar que traria o sustento, que traria mantimento para o povo. Agora os filisteus colocaram o zoião, como diz os baianos, cresceram o zoião e queriam tomar daquele povo o que Deus havia dado para eles, era deles, eles haviam conquistado. E aquele homem vem e se posiciona, porque ele olha e ele fala, não, esse pedaço de terra é nosso, ele é de grande valor para mim, então eu vou cuidar, eu vou entrar e eu vou defender. E a Bíblia diz que ele, com toda coragem e fé, se lançou no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, ferindo os filisteus. Então eu imagino aquele homem lutando loucamente aos olhos de quem estava de fora. O povo fugiu com medo, porque eram muitos filisteus. Mas aquele homem vai e ele encara, e ele enfrenta, e ele fere todos os que ele consegue ferir. E a palavra de Deus diz depois que o Senhor operou um grande livramento. Eu acredito que Deus livrou ele da morte, deu vitória para eles, e os filisteus não conseguiu tomar posse daquele pedaço de terra por causa do posicionamento de Samar. Aleluia! E aí eu quero perguntar para você, qual é a área da tua vida que os filisteus estão conseguindo tirar casquinha? Qual é a área da tua vida que o inimigo está vindo e está dando um tapinha, está tirando um pouquinho de você, tirando dali, tirando daqui, por falta de posicionamento, por falta de você se colocar na posição e dizer, é meu, eu vou defender. O posicionamento, ele quer dizer ocupar uma posição de liderança. É liderar sobre algo que é seu. Não é liderar sobre algo que é do outro. É liderar sobre algo que é seu. Deus deu a você, está nas suas mãos. E você tem a obrigação de se posicionar e cuidar. Por que você tem essa obrigação? Porque se você não fizer isso, o inimigo vai entrar e vai fazer. Outra pessoa vai entrar e vai se posicionar e vai crescer e vai fazer no lugar que era para você fazer. A terra que era tua passará a ser de outros, porque você não se posicionou. Pare e pensa nisso aí.
Vamos navegando aqui, vamos continuar aqui na palavra de Deus, que é linda, que é maravilhosa, que é eficaz, que fala conosco, que nos molda e que nos faz entender que Ele nos quer na posição que Ele nos chamou. E aí, às vezes, você fica perdido, você fala, não, mas eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei o que eu faço pelo meu esposo, eu não sei o que eu faço por esse filho que está na rebeldia, eu não sei o que eu faço pelo meu patrão, eu não sei o que eu faço por aquele serviço. Você sabe. Deus colocou na tua mão e Ele te capacitou para cuidar. Porque nós vemos aqui na Bíblia, quando Samar entrou na guerra, quando Samar decidiu se posicionar e lutar contra os filisteus, a Bíblia diz, o Senhor operou um grande livramento. Deus não deixou ele sozinho. Quando ele se posicionou, ele viu a mão de Deus dar livramento para ele. Então, eu creio que aquele homem sozinho derrotou todos aqueles filisteus, venceu, porque Deus estava com ele. Porque Deus, ele se alegra quando ele vê um cristão posicionado em todas as áreas da sua vida. As portas, elas estão aí para que Deus abra e a gente passe. Às vezes você está em casa orando, pedindo, Deus abre a porta, e Deus abre e você não está pronto e você não passa. E você quer mais alguma coisa para ter certeza se é para você passar ou não. Mas você estava pedindo. E Deus abriu a porta e você não consegue visualizar. E aí vamos pensar um pouco, o que fez aquele povo correr? Aquele povo era dono daquela terra. A Bíblia fala aqui, ó, quando se juntaram os filisteus, né? O povo fugiu de diante dos filisteus. Então aquele povo era o dono da terra, era o dono daquele pedaço. E eles conseguiram fugir. Baixaram a cabeça, fugiram, deram espaço para que o inimigo entrasse e tentasse roubar o que é deles. O posicionamento exige esforço. Quando nós nos esforçamos, tudo acontece em nossas vidas. Quando nós nos esforçamos, o que é nosso vem até as nossas mãos, porque Deus se encarrega de fazer o que não cabe a nós fazer. O posicionamento, ele não agrada a todas as pessoas. Primeiro, vamos pensar aqui, ele não agrada a todo mundo, por quê? Primeiro, o posicionamento, ele me obriga a sair do comodismo, a sair da mesmice, ele me obriga a levantar, a pensar, a estudar, a buscar, a correr, a planejar, a projetar, a me levantar de onde eu estou. Então ele não é bom, ele não agrada a todo mundo. E o outro lado, o outro ponto que o posicionamento também não agrada é que quando o outro que não está posicionado te vê posicionado, te vê alcançando, te vê guerreando, te vê conseguindo, a inveja começa no coração dele. E aí ele começa a tentar destruir, começam as críticas, começam os apontamentos, começam tudo surgir porque você se posicionou. Então o posicionamento, ele não é bom. Ele tem um fruto muito bom, mas esse processo de posicionamento, ele realmente é doído, é triste, mas Deus nos chamou para conquistarmos o que Ele colocou em nossas mãos, defendermos e manter conosco o que Ele nos deu. Aleluia! E isso diz respeito à tua família, diz respeito aos teus filhos, nós vamos falar sobre isso. O posicionamento de Samar, ele era um dos valentes de Davi. Ele sabia que Deus estava nas batalhas com Davi. Ele sabia que Deus não iria deixá-lo perecer, porque ele se posicionou por uma causa justa, uma causa nobre, uma causa que alegrou o coração de Deus. Aleluia! Defender um campo de lentilhas, o posicionamento dele, olha que coisa. Ferir os filisteus que queriam o campo, né, que queriam ali tomar aquele campo. Nada disso foi tranquilo. Tudo isso exigiu dele um grande esforço.
Além desse grande esforço, o risco de perder a própria vida. Mas defendeu algo que estava nas mãos dele, dado pelo próprio Deus. Você tem defendido o que Deus te deu? Você tem lutado pelo que Deus colocou em tuas mãos? Às vezes você fica sentado pensando, não, mas fulano nem chegou, já cresceu. Nossa, aquela menina acabou de entrar no serviço, já está lá em cima. O outro acabou de chegar, já apareceu na igreja. E você vai vendo as pessoas se manifestando, as pessoas crescendo, as pessoas conquistando, as pessoas alcançando. E você não alcança. Porque as pessoas que estão alcançando estão se posicionando. As pessoas que estão crescendo estão se posicionando. As pessoas que estão aparecendo, elas estão se colocando no lugar que Deus preparou para elas. Aleluia! O que você está fazendo com o que Deus colocou em tuas mãos? O que você está fazendo para guardar, para defender o que Deus te deu? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No verso 11, a Bíblia diz que o povo fugiu. E o que fez aquele povo fugir foi o medo. O medo é o principal inimigo do posicionamento. O medo é o principal inimigo do posicionamento. Quando você se decide que vai se posicionar para defender o que é teu, para correr atrás do que Deus colocou em tuas mãos, para conquistar o que Deus quer te dar, o medo surge, as dúvidas surgem, as preocupações surgem, e o medo, ele é capaz de fazer com que você desista dos teus sonhos. Fazer com que você desista da terra que Deus te deu. E aquele povo foi assim. O medo fez com que aquele povo recuasse e deixasse os filisteus entrar e tomar conta da terra que Deus havia preparado para eles. Quando não ocupamos o nosso espaço, outra pessoa vem e ocupa. É certeza isso. Nós precisamos entender que nós não somos insubstituíveis. Insubstituível é o nosso Deus. Aquele que precisa estar sempre presente é o nosso Deus. Nós somos insubstituível e nós temos uma trajetória a viver, a cumprir um projeto determinado por Deus. E às vezes você fica se sentindo que está patinando sobre as coisas que você deseja, que você planeja, que você sonha, por falta de posicionamento. Porque o medo veio e te fez parar, porque você não ocupou o lugar que Deus te chamou para ocupar. E outra pessoa veio e ocupou no teu lugar. Simples assim. Isso é no trabalho, isso é na vida conjugal, isso é com os filhos, isso é na vida espiritual. Na vida conjugal nós temos aqui um exemplo maravilhoso. Abre lá, filho. Esté, o livro de Esté, capítulo 2, o verso 19. A Bíblia nos conta a história da rainha Vaste. Aquela rainha que não se colocou, não se posicionou. Ela precisava tomar uma posição de esposa do rei, de rainha, e entender que tinha um rei acima dela. E ela não se posicionou. Livro de Esté, capítulo 2, versículo 19. E ela vê outra tomando o lugar dela. Foi na questão familiar, foi na questão conjugal. Ela não se posicionou e olha o que acontece. E reunindo-se segunda vez, capítulo 2, versículo 19. Isso. Vamos ver aqui que eu acho que eu... Aleluia. A Bíblia conta então a história da rainha Vaste, quando ela vê o seu trono, né, escapar pelos dedos. Irmãos, as mulheres aí, principalmente, conseguem entender que tamanho vacilo aquela mulher deu de permitir
que outra mulher ocupasse nada mais, nada menos do que o seu trono. Não foi só ficar com seu marido, né? Não foi só assumir um papel de esposa, de dona daquela casa, daquele palácio. Foi ocupar o trono, uma posição que poucas mulheres tinham. Uma posição que poucas mulheres têm, vamos dizer assim, né? E o rei Assuero, então, fica muito bravo. Ele pede aqui, no capítulo 1, eu falei errado, é capítulo 1, o verso 11. Verso 10 e 11. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizda, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti. Então ele fala, olha, traga aqui a minha rainha. Ela era considerada uma mulher muito bonita. E o rei, ele queria que ela desfilasse, né? Depois você lê aí bonitinho a história. O rei queria que ela desfilasse entre os seus convidados. Ela era muito bonita e ele queria apresentar a esposa dele para aquele povo. E ela se recusou. Ou seja, ela não se posicionou como rainha, como ela deveria se posicionar. E ela perde, o rei, ele fica indignado com aquela posição dela e ele fala, não deixe mais que ela venha até a minha presença. Você vai ler aí, você vai ver. Ele fica tão nervoso que ele fala, não quero mais essa mulher perto de mim. E aí começa a busca, então, que chega até a rainha Esté, linda e maravilhosa, empoderada, totalmente decidida, totalmente posicionada, que através dela toda uma nação é livrada da morte. Então, olha o que a falta de posicionamento faz, e ao mesmo tempo estou te mostrando o que o posicionamento pode fazer, que foi o posicionamento da rainha Esté. Na vida pessoal, no trabalho, na faculdade, com os amigos, você precisa se posicionar. Nós precisamos nos posicionar como cristãos, como filhos, como esposas, como maridos. Existe um tabu que eu ouvi há pouco tempo atrás. Eu não acredito que você vai deixar sua esposa ir para a faculdade. Por que isso, irmãos? Porque a falta de posicionamento de algumas pessoas como esposa acaba aqui trazendo essa visão de que, então, se a esposa sair de casa, deixar o lado, estar longe do marido, não estar naquele círculo de amigos, ela pode se corromper. Olha que absurdo. Olha o que a falta de posicionamento faz na mente das pessoas. Então, no trabalho, na faculdade, quantas pessoas nós já aconselhamos que falavam, pastora, meu marido não deixou trabalhar, porque ele acha que as companhias não vai ser bom para mim. Eu não consigo ter amigos, porque os amigos querem estar na balada e eu não consigo. A gente consegue manter a amizade, a gente só não precisa se contaminar. A gente consegue ter um bom convívio com as pessoas, mas se a gente estiver posicionado, sabendo quem nós somos em Cristo, o que nós estamos aqui na terra para fazer, nós não nos corrompemos. E aí nós seremos, muito pelo contrário, luz em meio às trevas. Amém? Aleluia. Com os filhos, você precisa se posicionar, e esse foi um tema que veio na minha mente. Nós precisamos nos posicionar como mães, como pais, trazendo o que nós estamos fazendo, o que o mundo está fazendo, terceirizando a educação dos filhos. Então, a escola educa, a igreja educa, né? A escola bíblica educa, a vizinha educa, o avô educa, a avó educa, mas os pais estão curtindo, estão vivendo. Estão aí, livre das responsabilidades.
Deus deu na sua mão. E quando ele voltar para cobrar, vai ser da sua mão. O que faltar no seu filho, que dependia de você, vai ser cobrado de você. Eu acredito assim. O que faltar na educação do meu filho, que era para eu passar para ele, vai ser cobrado de mim. Então, até o Caleb já sabe, eu falo para ele, eu sou a chata da sua vida. Eu não vou pegar leve, porque o mundo não pega leve, e eu preciso te ensinar. Eu preciso te educar, eu preciso te mostrar como é viver no mundo sem se contaminar, se posicionando como crente, como filho de Deus, como servo do Senhor. Nós precisamos nos posicionar como pais. Nós precisamos tomar as rédeas da nossa casa. Celular que é confiscado sim, é cuidado sim, é vigiado sim. Não existe isso, irmãos, não existe esse negócio de uma criança tem que ter a privacidade dele, não existe isso. Não é para existir, pelo menos, né? Criança, ela não tem noção do que está fazendo, você precisa acompanhar, você precisa ver, você precisa estar de olho. E nós estamos deixando para lá a terra que Deus deu nas nossas mãos. Deixando os filisteus entrar e invadir e roubar o que Deus deu para nós. Que nós possamos ser, em nome de Jesus, uma geração de Samar. Em nome de Jesus, do guerreiro de Davi, de um dos guerreiros de Davi. Uma geração que luta, que se joga na guerra para defender o que é nosso, para defender o que Deus colocou em nossas mãos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E aí nós estamos deixando para lá, abrindo mão. Na vida espiritual nós abrimos mão da comunhão com Deus. E nós trocamos por qualquer outra coisa. Quantas vezes nós trocamos a comunhão com Deus por qualquer outra coisa? Por qualquer pessoa ou por qualquer outro motivo. Ah, fulano não vai com a minha cara, eu não vou mais para a igreja não. Ah, me olharam torto, eu não vou mais. E você vai levando nessas coisinhas, nessas miudezas, nessas coisas que vêm realmente para causar o que está causando, para causar a falta de posicionamento, e você vai entregando. Vai deixando o inimigo entrar e roubar o que Deus deu para você cuidar. Para você. Aleluia. Glória a Jesus. E aí eu volto a dizer, quando valorizamos, nos posicionamos. Quando valorizamos, nos posicionamos. E aí Deus entra e faz o milagre. Aleluia! Nós valorizamos o que Ele nos deu, nós nos posicionamos e Ele se encarrega do resto. Ele se encarrega da batalha, Ele se encarrega de dar a vitória em nossas mãos, porque nós valorizamos e nos posicionamos. Aleluia. É o que nós estamos vendo aqui. Com tamanha coragem aquele moço teve. Aquele homem teve tal coragem de se jogar no meio daqueles filisteus e ferir a todos. A Bíblia diz que ele feriu a todos. Eu consigo imaginar, irmãos, eu não sei você, mas eu consigo imaginar aquele homem loucamente com a espada lutando, ferindo a todos que estavam tentando roubar o que Deus havia dado para ele cuidar, para os israelitas, para eles tomarem posse. Então ele diz assim, ó, com aquele gesto, se todos estão recuando, eu não vou fazer parte desse grupo. Se todos estão correndo e fugindo com medo do inimigo, eu vou me posicionar e eu não vou fazer parte desse povo. Eu vou fazer a diferença, acreditando que Deus está comigo, acreditando na força do nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Quando Samar se posicionou, Deus operou um grande livramento, como diz a palavra de Deus. No livro de Josué, o capítulo 14, o verso 6 ao 15. Nós vamos ler, nós estamos aqui, não estamos com pressa, estamos estudando essa palavra. Eu quero que isso fique bem gravado em teu coração, em tua mente, assim como Deus falou comigo hoje.
Vamos nos posicionar. Livro de Josué, capítulo 14, verso 6 em diante. Aleluia. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Aleluia! Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. Aleluia! E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Segue aí, filho. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Pode passar? Portanto, Hebrom, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Aleluia! E antes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior esquerda, seguir confiante no Deus que fez a promessa. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Calebe valorizou a herança que Deus lhe entregou. Expulsou os gigantes filhos de Anak, expulsou os gigantes filhos de Anak, defendendo a sua terra. Ele tomou posse daquilo que Deus havia prometido a ele. Então, nada, nem o tempo, irmãos, foram 45 anos. Nem os 45 anos da promessa fizeram com que a força daquele homem, o posicionamento daquele homem se esgotasse. Aleluia! Nós deixamos esse posicionamento acabar tão facilmente, irmãos. Tão facilmente alguém vem com uma crítica e destrói o nosso posicionamento. Tão facilmente alguém vem com um olhar de desdenho e destrói o nosso posicionamento. Quantas vezes questões alheias, questões externas conseguem parar você, conseguem tirar de você o seu posicionamento em seguir ao Senhor? E é isso que eu quero chamar a tua atenção nesse estudo que nós estamos fazendo. Se posicione em nome de Jesus. Defenda o que Deus entregou nas tuas mãos. Defenda o que Deus deu para você. Defenda a sua casa. Defenda o seu esposo. Esposo, defenda a sua esposa. Defenda os seus filhos. Quantas vezes a gente abre mão de estar com nossos filhos, de criar vínculo com nossos filhos, de manter um relacionamento saudável com os nossos filhos por causa de questões externas? Quantas vezes nós deixamos de nos posicionar e nos colocarmos realmente como guerreiros dentro dos nossos lares e permitimos que as coisas entrem e tomem conta? Permitimos que o desânimo venha e tome conta. Permitimos que a pornografia entre e tome conta. Permitimos que os abusos, as agressões entrem e tome conta.
Quantas vezes nós estamos permitindo que as coisas do inimigo, que a turma dos filisteus, todo aquele povo que entrou para tomar conta daquela terra, quantas vezes nós permitimos que todo esse povo, através de coisinhas, entre e tome conta do nosso, do que é nosso, do que Deus nos deu para cuidar. Em nome de Jesus, que possamos nos posicionar, que possamos, como aquele jovem, eu posso imaginar que realmente ele era um jovem, ele era um homem novo, cheio de vigor, cheio de energia, cheio de fé. E Samar vem e se posiciona, que possamos, como aquele homem, nos posicionarmos para vencermos e manter em nossas mãos o que é nosso. Lutar pelo nosso reino. Aleluia! Deus nos deu um reino em nossas mãos e nós estamos entregando para outros, permitindo que outros tomem, suba, escale e vença e tome conta do nosso território. Em nome de Jesus, vamos nos posicionar. E a palavra de Deus diz mais para frente que quando Caleb recebeu aquela herança, ele expulsa os filisteus porque a terra é dele. Ele esperou 45 anos. E ele fala que ele ainda estava com o mesmo vigor, tanto para entrar na guerra quanto para sair. E ele expulsa aqueles gigantes. E aí eu quero te chamar a tua atenção. Os gigantes sempre existiram. Os gigantes sempre irão existir. Os gigantes do medo, os gigantes da preocupação, os gigantes do não ligo para isso, sabe? Aquele posicionamento que você toma, nem ligo mais, nem quero mais saber disso. Não me preocupo mais. Isso é uma fuga que você está criando para não se posicionar corretamente. Então, de uma forma ou de outra, você está se posicionando. Só que você está se posicionando de uma forma que você vai perder o que é seu. Quando você se posiciona com coragem, com fé, para lutar pelo que é seu, Deus garante a vitória. Aleluia. Deus garante a vitória. Em nossa vida espiritual, esse posicionamento de defender o que recebemos de Deus vai nos garantir a vida eterna com Ele. Quando você se posiciona como cristão, você está recebendo do Senhor a garantia de vida eterna com Ele. Quando você se posiciona como servo de Deus, principalmente nessa geração tão corrompida, que tudo é normal, tudo pode, tudo tá bom. Quando você se posiciona como servo de Deus, você está recebendo do Senhor a garantia de salvação, a garantia de vida eterna, de estar com Ele eternamente. Aleluia! Vamos ver mais um versículo? 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 1. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. O apóstolo Paulo exorta os ministros a não receberem em vão a graça do Senhor. E nós, capítulo 1, isso, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, é graça, mas não foi de graça. É graça, é favor imerecido, é graça, mas não foi de graça. Custou o sangue dele na cruz do Calvário por mim e por você. Não receba isso em vão. Quando não nos posicionamos, nós passamos a receber a graça de Deus em vão. E aí você receber em vão quer dizer deixar os outros ocuparem o lugar que era para você ocupar. O lugar que era para eu ocupar na obra do Senhor, eu permito que outras pessoas venham e ocupem por causa do meu comodismo. Porque eu não quero se for assim, eu só faço se for daquele jeito, eu só faço se for assado, eu só vou se for do meu jeito. E aí você vai se posicionando de outras formas, mas não se posiciona da forma adequada para garantir em não receber a graça do Senhor em vão.
quando você recebe a graça do Senhor em vão, você não se posiciona como cristão. Quando não defende a sua fé, você também está recebendo a graça do Senhor em vão. É como que você recebe essa graça, que não foi de graça, custou o sangue dele na cruz do Calvário, e fala assim, não tem problema não, deixa pra lá. Jesus já morreu na cruz mesmo. Tem gente que nem acredita, eu ouvi isso esses dias, tem gente que nem acredita em Jesus. Jesus morrendo, vão acreditar em mim? Então olha que falta de posicionamento. Olha que falta de tomada de decisão. Olha que falta de assumir o que Deus colocou em sua mão. Se coloque na posição que Deus quer. Se coloque na posição que Deus te chamou. Assuma o seu papel. E aqui eu estou falando da tua vida espiritual. Assuma o seu papel de cristão. Aleluia. Defender o que Deus nos dá é a nossa obrigação. Não é direito, não. É obrigação sua defender o que Deus te dá. Defender a tua casa, defender o teu trabalho, defender a tua vida, defender a tua comunhão com Deus, defender a tua comunhão com o teu esposo, com a tua esposa, defender o que é teu, toda a terra que Deus colocou na tua mão. É sua obrigação. Aleluia. É a sua forma de agradecer o sacrifício do Senhor Jesus. Porque Ele morreu na cruz para nos garantir a vida eterna, morreu na cruz para nos dar dias de paz, morreu na cruz para nos garantir salvação e para nos garantir gozo enquanto estamos aqui. Aleluia. Mas nós precisamos nos posicionar como cristãos. Aleluia. Quando você defende o que Deus te dá, você mantém a sua fé viva. Lembra de Caleb, que nós acabamos de ler? Ele manteve a fé dele viva, mesmo se passando os 45 anos, porque ele defendia a promessa. Aleluia. Ele defendeu o que Deus garantiu, o que Deus prometeu para ele, até que chegasse às suas mãos. E depois que chegou, ele continuou cuidando. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 14, para nós terminarmos aqui. 2 Timóteo capítulo 1, verso 14, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: guarda o bom depósito mediante ao Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito mediante ao Espírito Santo que habita em nós. Quando o apóstolo Paulo escreve isso a Timóteo, ele está dizendo assim, olha, o bom depósito é o conhecimento, sabe? Guarda isso que o Espírito Santo deu para você, que o Espírito Santo trouxe em você, que o Espírito Santo revelou para você. Guarda, defende o bom depósito, aleluia. Defenda a sua fé e o que Deus colocou em tuas mãos, em nome de Jesus. Eu quero que em nome de Jesus, com essa meditação, com esse ensino de hoje, você possa conseguir se levantar, realmente se levantar. E eu posso dizer além. Os irmãos sabem, eu sou psicóloga, e nós sabemos que a depressão, ela tem várias causas até culminar na depressão. E uma das causas que traz a pessoa à depressão é a falta de posicionamento. Porque a angústia de não conseguir começa a tomar conta, e quando você vê, você já está em depressão. Que em nome de Jesus, através desta palavra, através desse exemplo que nós pegamos aqui, daquele jovem guerreiro de Davi chamado Samar, você não vai se esquecer mais. Entrou naquela terra, defendeu aquela terra, guerreou contra os filisteus sozinho e garantiu a vitória através do Espírito Santo, através do nosso Deus. A Bíblia diz que o Senhor concedeu o livramento. Se levante, se posicione, faça o que é seu para fazer, porque o que você não conseguir fazer, o Senhor vai conceder o livramento.